Novamente nos encontramos hoje para nos levarmos até você nessa segunda-feira. Estamos na 24ª semana do Tempo Comum. Bem-vindo, pois estamos levando a Palavra de Deus até você e sua comunidade, seu trabalho e sua família. Onde quer que você esteja nessa segunda, receba essa palavra em seu coração. Dia muito especial porque você está conosco. Senhor, Tu estás aqui para me fortalecer, me abençoar, me livrar, me envolver na Tua glória e na Tua unção. Hoje celebramos a memória de 2 mártires muito importantes da Igreja. Por isso a gente precisa voltar e entender a diferença e compreender o sentido de tudo isso. Mas a Igreja nos convida a abrirmos também o nosso coração para caminharmos e trabalharmos juntos nessa unidade em busca de uma efetividade nas nossas ações. Por isso, nós somos convidados por Deus a abrir o nosso coração para uma nova semana que tem espaço para que nós possamos ser agraciados pela graça de Deus e abundantemente caminharmos juntos. Por isso hoje nós temos essa oportunidade novamente de nos elevarmos ao Senhor através da oração. Reze por alguém que está passando por algumas dificuldades, coloque no seu coração. Porque hoje nós vamos ver algo importante que aconteceu na igreja, por isso nós destacamos a humildade, a prudência e a bondade. Porque quando a gente olha por toda a nossa vida, nós temos muitos problemas, mas temos muitas soluções também. Por isso não perca a sua fé. Coloque-se diante do Senhor, reze e peça a Ele que Ele derrame a sua bênção sobre você e sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso o Senhor é misericordioso e Ele acolhe o pecador. Contudo, a gente pode chegar, se ajoelhar diante do Senhor e ali fazer uma profissão de fé. Cornélio foi aprisionado pelo imperador e desterrado para Civitavecche, ou seja, onde ele morreu no ano seguinte. O seu corpo foi levado para Roma, sepultado nas catacumbas de São Carlisto. Por isso hoje a igreja traz presente São Cornélio e a gente lembra tudo isso. Vamos ao Evangelho de hoje. Tome a sua Bíblia, pega Lucas capítulo 7, nos versículos 1 a 10. Quando terminou de falar essas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião mandou alguns anciões dos judeus a pedir-lhe que viesse a curar o seu servo. Hoje nós somos confrontados com uma questão interessante. Por que o centurião do Evangelho não foi pessoalmente ter com Jesus, mas preferiu mandar o mensageiro com o pedido de cura para seu servo? Pense um pouquinho. O que Jesus, o servo, pensou? O centurião nos responde essa pergunta na passagem do Evangelho e nos diz: nem fui pessoalmente ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo ficará curado. Olhe o tamanho da fé de um homem que tinha que comandar e ser comandado. O centurião possuía a virtude da fé. Acreditava que Jesus poderia fazer esse milagre se estivesse de acordo com a sua divindade ou a sua divina vontade. A fé permitiu ao centurião acreditar de que onde quer que Jesus esteja, ele poderia curar o servo doente. Você que está na cama, está nos acompanhando. Onde quer que você esteja, Jesus está aí contigo. Por isso o centurião acreditou de que nenhuma distância poderia impedir ou deter o Cristo de fazer a sua obra de salvação. Em nossas próprias vidas, nós somos chamados a ter esse mesmo tipo de fé. Há momentos em que somos tentados, apesar de Jesus estar distante e não ouve as nossas orações, porque muitas vezes nós não sabemos pedir e nem orar. No entanto, a fé ilumina nossas mentes e os corações para que acreditemos que Jesus está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Em verdade, a presença curativa de Jesus na Eucaristia é o lembrete de que Jesus está sempre conosco. Por isso Ele abre o nosso ser e o nosso coração
para que a gente possa abrir mais ainda. Porque nós temos um santo chamado Santo Agostinho, com os olhos da fé, acreditava nessa realidade. O que vemos é o pão e o cálice, isto é, os nossos olhos nos mostram. Mas o que a nossa fé nos obriga a aceitar é que o pão é o corpo de Cristo e o cálice é o sangue de Cristo. A fé ilumina nossas mentes para que possamos enxergar a presença de Cristo no nosso meio. Como o centurião dizemos, não sou digno de que entreis em minha morada. Repita comigo, não sou digno que entreis em minha morada. Da mesma forma, nós nos humilhamos diante do nosso Senhor e Salvador, Ele ainda nos aproxima para nos curar. Deixemos entrar em nossa alma, em nossa morada, para curar e fortalecer a nossa fé para que possamos continuar no caminho em direção à vida eterna. Isto é um chamado que Deus nos faz e é bonito quando a gente atende. Por isso, incline um pouco da sua cabeça para receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, nessa semana, que o Senhor caminhe à sua frente e que Maria abra os caminhos, e pedimos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma boa semana para você e sua família.